Então, Então, Liderci, bem-vinda, bem-vindo pessoal, bom dia. Hoje a gente vai conversar com a Liderci sobre a supervisão na mediação. Mas antes de tudo, Liderci, eu que já ouvi muito falar na LICA, desde que eu comecei na mediação, já ouvi falar muito na LICA. Queria que tu falasse para o pessoal um pouquinho quem é a Liderci. Nós temos tempo para isso? Temos. Pelo que eu já conheço de mim, bom, brincadeira, eu primeiro queria agradecer você, Bruno, Vinícius, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de mediação, né? Estava dando um tempo aí na mediação, mas agora acho que é um tema que está sempre presente na minha vida, já há uns 30 anos, já está perto dos 30 anos que eu fiz o primeiro curso de mediação. Eu sou psicóloga clínica, atendo na linha analítica, e mediadora, como disse, já há 30 anos, me formei na primeira turma do IMAB, aí em Curitiba, hoje moro em Londrina, mas eu fiz a minha formação aí. E foi desde o primeiro curso que a gente começou a pensar que eu comecei a falar, né, em estágio, que seria importante a gente ter uma prática, né, uma prática real. A gente sai do curso, né, mas precisava de uma prática real. Então, a gente está nisso desde 1994, desde o século passado. É isso. Maravilha, Liderci. Primeiro eu queria passar para você um abraço muito especial que o professor Vezula pediu para a gente transmitir para você. Ele, infelizmente, não ia poder ver a live ao vivo, né? Mas porque ele está tendo alguns compromissos hoje lá na Argentina, só que ele queria que a gente desse esse abraço em você, realmente, porque ele estava muito animado, inclusive que você ia poder vir aqui falar com a gente, principalmente por conta de toda essa experiência que você tem, né? Você era uma das pessoas que estava lá na gênese, né, da mediação emancipadora responsável, né? Podemos dizer da mediação mesmo aqui no Brasil, né? Então, com certeza, é um prazer enorme ter você aqui. E então, para dar início, né? Então, Liderci, sobre a supervisão na mediação, você podia falar mais sobre isso? Vamos falar. Vamos ver se eu consigo colocar esse tema em 3 perspectivas. Fiz uma colinha aqui para eu não divagar demais, porque sabe que professor adora falar, né? Então, para eu não me perder muito, eu queria falar de 3 perspectivas, da importância, queria falar mesmo, salientar a fundamental importância do estágio, né, em mediação. Eu vim, como eu disse, vim de uma linha da psicologia, a gente tinha lá os cursos, a prática nossa, era em laboratório, prática real, e aí quando eu me formei na primeira turma de mediação, achamos que precisava disso. Então, a gente precisava dessa experiência real, porque o curso é muito bem montado, né? Ele nos dá uma noção maravilhosa do que é a mediação. Muito exercício prático, então a gente se exercita bastante, mas quando a gente cai no real, o real é o real, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, a gente pensou e elaborou e estruturou, né, um programa de estágio, né? Desde que a gente se formou, a gente está nisso, fazendo a prática
né? A gente chamou supervisionada no início, mas esse nome não pega bem, né? Porque ninguém gosta de ser supervisionado. Então, não é esse o ponto que a gente... Não é uma supervisão. A gente devia chamá-lo mais de intervisão. A gente foi aprimorando, né, a prática, a nossa... Então, aprimorando isso, a gente chega num... que é uma troca. São várias escutas, a gente pode refletir e pode dar o melhor para o cliente, né? Dar o melhor preparo para o cliente. Então, assim, eu queria falar de 3 perspectivas: a perspectiva do cliente, na perspectiva do mediador, do que está se formando, se capacitando, né? E da perspectiva do Instituto da Mediação. Então, eu queria falar desses 3 pontos ao longo da nossa conversa aqui. Mas, por favor, não me interrompa, pode falar, pode... porque, né, estamos aqui para um bate-papo bem informal, não é isso? Então, da perspectiva assim, do cliente, né, vamos começar por aí, é importante que ele tenha um profissional que vai atendê-lo, que seja bem capacitado, que esteja seguro, confiante, que ele possa estar pleno de todos os seus, de todo o seu instrumento, todo o seu aparelho de escuta, de imparcialidade, né? Então, assim, que ele não chegue com tanta insegurança para atender esse cliente, né? Então, o processo de estar ali num estágio, tendo alguém que vai acompanhar, que vai ajudar esse profissional a melhor se capacitar, vai garantir um melhor trabalho, né, para o cliente da mediação. E a gente realmente carece de um bom trabalho, né, de mediação. Então, assim, acho que esse é um ponto que o IMAB sempre se preocupou, sempre teve uma preocupação. Depois isso tudo foi levado para o IMAP, né? E até hoje essas 2 instituições que têm o mesmo início, né? Tem esse estágio, né? Como um diferencial de muitas outras instituições que dão curso de mediação. Então, assim, a gente se preocupou em fazer uma capacitação prática de modo a uma aproximação sucessiva. Então, primeiro observa, depois faz a mediação, comediação, vai para a mesa, né? Faz comediação, depois, no terceiro momento, é que vai mediar, que vai conduzir o processo, né? Mas sempre numa intervisão, alguém para trocar, se precisar fazer uma pausa, discutir, tomar novo rumo, né? Então, assim, é uma prática que prepara realmente a pessoa para estar mais segura da sua atuação, né? Do ponto de vista do mediador, é importante que ele tenha essa experiência, não só um saber teórico, mas também um saber em prática real, né? Uhum. Como diz Kant, né? A teoria sem a prática sem teoria é cega, mas a teoria sem prática é apenas um jogo intelectual. Então, assim, muito se fala, muito se escreve sobre mediação, mas na prática a gente tem
pouca gente ainda que se dedica a uma prática, né, supervisionada e tal. Tem muitos estudantes de mediação, né, passam pelo curso, se apaixonam, mas não fazem a prática supervisionada. E eu acho que perde bastante de oportunidade, né? Com certeza. Eu, inclusive, líder, ouvindo você falar, assim, eu... Primeiro que eu penso que a mediação, ela é um trabalho feito em equipe, né? Então, assim, você não faz uma mediação sozinho, assim, para mim é muito forte essa questão de ter uma equipe, ter ali a função dos observadores, do comediador, mas como é importante também, né, essa função da supervisão, ela também é parte da equipe, né? Você acaba fazendo uma equipe extensa, assim, né? Que eu acho que só auxilia no trabalho, né? Porque é exatamente o que você estava trazendo. Eu estava ouvindo você falar e já estava refletindo um pouco sobre isso, que é essa questão de como a gente trabalha com pessoas, como a gente trabalha em interrelacionamentos, né? Uma pessoa pode ler tudo, toda a literatura que tenha sobre, vamos dizer, acolhimento, mas fazer um acolhimento é muito diferente. A pessoa pode ler tudo sobre mediação, sobre todas as escolas, e ao mesmo tempo trabalhar na mediação, estar ali frente a frente, é uma nova realidade, né? E eu acho que essa conjunção das duas coisas é muito importante mesmo, assim. Eu queria, então, saber como que funciona, então, líder, esse esquema, assim, né? Como é que é o papel desse supervisor, assim, né? Dessa pessoa, assim, nessa supervisão? Como é que você vê isso, né? Esse outro membro da equipe? Uhum. Então, a função vamos colocar o supervisor entre aspas, né? É um outro auxiliar, é alguém que está escutando todo o processo, a dinâmica do lado de fora, né? Porque o supervisor, geralmente ele não vai para a mesa, ele fica ali como um observador. E ele oferece uma outra escuta, uma escuta de um todo. Acho que a gente pode ter uma visão do todo, as partes que estão discutindo, que estão trazendo as suas dificuldades, seus conflitos, e os mediadores, né, que estão ali nessa inter-relação. Então, essa dinâmica, o supervisor está ali para prestar atenção nessa dinâmica, né, e poder oferecer uma outra escuta, um outro olhar. Olha, talvez a gente possa... eu escutei de tal forma, e você, o que você escutou, o que você perguntaria? Como é o saber mais? Porque a gente sempre precisa saber mais, né? Então, assim, qual é a hipótese que está vindo na sua mente, né, de trabalho, para realmente conhecer os interesses, conhecer as necessidades. Então, assim, a gente está mesmo como um auxiliar, uma terceira escuta, uma escuta mais da dinâmica do que está acontecendo, porque às vezes há várias tentativas, né? As partes, às vezes, tentam fazer aliança com o mediador não percebe, às vezes não percebe isso, né? Ele tenta fazer algum tipo de jogo também, porque ele está ali, antes que ele seja desconstruído, vamos dizer assim, na sua postura mais de posição, antes que as posições sejam desarmadas, né? Ele também está tentando fazer o seu jogo, né, digamos assim. E assim, o supervisor, ele está atento a esse tipo de acontecimento ali também nessa dinâmica. Ele também pode ajudar a, olha, talvez precise fazer o outro, fazer mais intervenção, né, para que ele tente equilibrar melhor os mediadores, né. Não sei se me fiz entender, posso até dar um exemplo. No início
acho que não vou me lembrar o ano, mas a gente foi, eu já trabalhando com o Juan, né, já como docente, como capacitando nos estágios, a gente também foi para mediação escolar, e a gente foi lançado o projeto de mediação restaurativa em Joinville, junto ao Juizado Especial, ao Ministério Público e as escolas da periferia de Joinville. Então, eu fui para dar aula de mediação escolar e ele estava capacitando os mediadores do juizado e do Ministério Público. E aí foi uma sessão e ele foi o mediador. E ele, como estava ali, eu fui assistir a mediação. Fui de supervisora. O Juan conduzindo o processo. E foi muito interessante, porque era um menor, né, autor de ato infracional, a pessoa, vamos dizer, o autor e a vítima, né, fazendo ali fazendo a mediação junto com o Ministério Público, o juizado e os pais do garoto. Então, assim, bastante gente na sala e o Juan e a Dulce fazendo a mediação. E em um determinado momento, eu estava indo bem, o garoto estava fazendo um bom relacionamento, estava um bom vínculo, né, com o mediador, e de repente ele começou a se retrair, ele entrou em resistência, né? Parece que ele deu uma travada, e o Juan também não estava se sentindo muito confortável, e ele pediu uma pausa. Né? E assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu falei, ele realmente retraiu, porque ele sentiu, ele estava solto, mas quando você fez uma pergunta um pouco mais dura, um pouco mais que ele, né, parece que ele deu uma retraída. Então, assim, foi uma observação, porque você está de fora e enxergando o que está acontecendo, essa dinâmica que está acontecendo. E o Juan falou assim, ai, que alívio, eu vou retomar. Entendeu o que estava acontecendo. E retomou de uma forma, né, já descontraiu, né, fez uma brincadeira, entrou pelo humor e resgatou aquele vínculo, né, ganhou de volta a confiança do menino. E foi super tranquilo, né, o resultado eu achei fabuloso. Então, assim, por mais que você saiba, existem coisas que acontecem, né? Existe um fenômeno que se chama transferência, projeção, tudo isso acontece na mediação. E a gente está ali para ajudar quando a gente entra numa zona cinzenta. Né? Então, assim, depois, com muito treino, você não precisa de supervisão, mas é sempre importante você fazer em dupla, por exemplo, a mediação. Principalmente nas áreas sensíveis, família, que tem muita emoção envolvida. Né? Então, assim, lidar com as emoções, com as próprias e com a do outro. Né? Então, às vezes a gente precisa de umas certas dicas ou que a gente possa estar trocando com alguém. Aí não sei o que está acontecendo, estou sentindo um desconforto. Às vezes o mediador pode parar de escutar, né? Porque também algo mexeu com ele, porque ele também entrou num nível de emoção. Então, é isso. Não sei se respondi a pergunta, né?
seguindo a nossa formação, não tem resposta certa. E Mas a gente está exatamente. aqui realmente para refletir sobre isso. E te ouvindo, Liderci, principalmente quando tu disse sobre essa importância, né, da nossa formação continuada como mediadores. Porque muitas pessoas fazem o curso, e a gente que participa aí dos cursos do IMAP, a gente vê muitas pessoas que fazem o curso, vão lá, abrem uma instituição ou começam a fazer mediações privadas e param com essa troca entre os mediadores, né? E uma das coisas que a gente fala muito na mediação é sobre como as pessoas estão sempre mudando, né? Até nos nossos cursos, a gente, sempre que volta de um intervalo, por exemplo, pergunta como as pessoas estão, o que elas estão pensando, porque a gente leva em consideração que 5 minutos já não são mais aquelas pessoas que estavam antes do intervalo, né? Assim como na mediação, né? Quando a gente volta de uma mediação. Então, é muito importante a gente, como mediador, também entender que quando a gente se formou, né, num curso de mediação, a gente era uma pessoa. Hoje, uma mediação, depois, duas, nós somos outras pessoas. Então, é muito Isso. importante a gente manter essa troca entre mediadores. Eu defendo muito, eu e o Vinícius, né? Desculpa. Eu defendo muito a questão do time, de fazer mediação em time, né? Pelo menos aí um co-mediador, um observador. E hoje a gente tem feito mediações aqui na Defensoria de Porto Alegre, né? E o convênio do IMAP com a Defensoria de Porto Alegre, e a gente tem as supervisões quinzenais, né, Vinícius, que a gente está fazendo agora. Então, quando a gente faz a mediação, né, com a equipe de mediação, a gente faz uma intervisão entre a gente, né, trocando com a equipe, e a supervisão a gente está tendo com o Vesula aí a cada 15 dias, levando os casos de mediação. E eu tenho achado essa supervisão maravilhosa, porque eu já participei como mediador, como pré-mediador, como observador. E é importante esse momento da gente levar o que a gente viu, né, naquela mediação, a gente levar para um terceiro, porque ali também a gente vê que cada um de nós, como equipe, está percebendo a mediação de uma maneira, né? Porque nós temos aí as nossas construções, os nossos filtros e tudo mais. E eu me sinto como quase um mediando, né? Nessa supervisão, quando eu estou contando aí o que eu senti, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou observando. Isso é importante trazer a equipe de mediação para esse lugar de falar sobre isso e não deixar as coisas dentro da gente, né? E essa supervisão, assim, de uma maneira que a gente conta para o Vesula, né? Tem sido o Vesula o que tá liderando as supervisões. É muito interessante, assim, porque vem insights de fora e até do próprio pessoal que está participando junto da supervisão, que são muito interessantes. São muito interessantes. Então, isso vem muito ao encontro da questão do trabalho em equipe. Imagina, eu, que sou uma pessoa só, fazendo a mediação, sem outra pessoa, com uma outra visão, eu estou levando em consideração que o meu conhecimento é o certo, né? Que eu, como mediador, estou ali e vou conseguir levar essa mediação da melhor maneira possível. E quando a gente faz essa supervisão em equipe, a gente vê que, por exemplo, na última mediação que está em andamento agora, eu estou como observador, tenho o Pedro e a Gabi Medina como mediadores. Por mais que a gente esteja uma equipe alinhada, a gente tem pontos a destacar diferentes. E quando a gente leva isso para a supervisão, o Vesula traz outros pontos diferentes. E o Vinícius traz outros pontos diferentes. E isso, para mim, é uma... Não vou levar para o ponto da mágica, porque é muito fantasioso, mas é bonito de ver essa construção em conjunto, que é, querendo ou não, o cerne da mediação, né? Que é a construção em conjunto. Eu acho que o que você ganha com isso é confiança, é segurança. Então, você sabe que
tem alguma coisa que às vezes cria um mal-estar em mim quando estou numa mediação, e quando eu falo sobre isso, eu percebo onde é que está esse desconforto. E eu posso reorganizar a minha intervenção. Então, assim, quando... porque o que é o que o supervisor vai fazer? Ele só está te escutando o que você escutou na sua mediação, né? E a gente é falho, às vezes, a gente não escuta tudo. Muitas vezes a gente não consegue escutar, né, tudo. Ou a gente tropeça em alguma fala, né? Então, tropeça no sentido assim, de que aquilo bateu em mim, né? Tem uma repercussão. Então, poder desarmar esse pequeno desconforto que gerou, né, é importante não só para o mediador, mas principalmente para as partes, né? Uhum. E vão ter possibilidade de falar abertamente. Porque quando o mediador trava, ele também trava o mediador, os mediados, né? Aquilo que eu não consigo ouvir, eu não vou permitir que seja falado, né? Então, e nem sempre a gente está consciente do que a gente não está permitindo, né? Isso geralmente é um processo inconsciente. Então, por isso que a gente fala que autoconhecimento em mediação é básico. Não, e aí vem também a importância de uma das coisas que eu gosto muito dessa supervisão é como a gente não discute apenas a técnica, né? A gente não discute apenas o método, né? Ou você aplicou a tal técnica de determinada forma, vamos na teoria aqui ler. Não, é uma coisa muito mais subjetiva, né? De cada um, de como você está se sentindo naquela mediação, de como você está se sentindo naquela equipe, como você está se sentindo com aqueles mediandos, né? Que acaba soando mais alto do que simplesmente por que você não fez isso ou não fez aquilo, né? Então, eu acho que a riqueza hoje em dia que a gente tem nessa supervisão com o Vesula, de poder trabalhar não só essas questões práticas, mas também todo o subjacente nosso, é uma coisa que é exatamente o que você traz, Dirce. A gente começa a ouvir, permitir ouvir, né, certas coisas que vão auxiliar nosso trabalho, né? Eu queria só, antes da gente continuar a conversa, que eu sei que a Lidercy ainda tem os pontos para trazer ali, eu queria só ler aqui o comentário da Mireza, que ela falou que excelente abordagem sobre supervisão. Penso ser esta de extrema importância, não só nas capacitações, mas sempre. Não só para observar a mediação em si, mas do equilíbrio emocional dos mediadores também. Muito, muito boa observação. Quer dizer, é bem isso que a gente está tratando, né? A gente tem que tratar da questão do mediador, do seu desenvolvimento, da sua prontidão para estar com outros, né? Então, assim, inicialmente, a gente prepara para isso, para dar mais segurança, para aproximar dessa prática que é uma novidade, são escutas diferentes, então nenhum profissional tem essa escuta de dois, né, ao mesmo tempo, escutar dois lados ao mesmo tempo, né? Então, assim, prepara inicialmente, mas a formação é sempre, é contínua, o mediador tem que estar sempre atento, porque lidar com o ser humano e suas, né, circunstâncias não é uma tarefa que a gente aprende só teoricamente e, né, vai aplicar aquele rol de perguntas, como perguntar, as perguntas na mediação, como receitas de bolo, né? Ela tem seus momentos, tem timing, tem oportunidade. Então, assim, é ir sentindo a mediação. Eu acho que é um processo
de sentir junto com pensar e agir. Sentir, pensar e agir. E é isso que nós vamos reorganizar as pessoas que estão enfrentando o conflito, passa por aí, né? Nós temos que reorganizar sentimento, pensamento e ação. E isso é um processo contínuo na nossa vida, porque a nossa vida muda todo dia, né? Todo dia é um dia novo, tem situações novas, e cada caso que a gente atende é uma surpresa. Você não está preparado para o que vem. Você tem algumas, é família, é algumas coisas, alguns dados mínimos, mas vai ter que se confrontar com o desconhecido. Desconhecido no outro e em mim também, em alguns momentos em mim também, né? Porque quando você ouve algumas coisas, você não sabe, você respira fundo e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Né? Sim. Porque tem histórias humanas bem difíceis, que mexe bastante com a gente. Sim. E isso vai muito em encontro ao que a gente fala muito aqui na mediação emancipadora responsável, que é essa questão do ser humano ser único, né? De cada um ser um dono do próprio saber ali, e como culturalmente a gente acaba transformando eles em sujeitos que não sabem, que tem que ter alguém para resolver por eles, e a mediação acaba sendo exatamente esse outro espaço, né? Um espaço diferente, onde eles podem se apropriar disso. E como é importante, né, esse trabalho do mediador, não é só um trabalho de, tô aqui, vou resolver isso aqui para vocês e acabou. É um trabalho muito mais denso do que muitas pessoas acham, né? Eu acho que essa que é uma das questões que eu trabalho muito na mediação, principalmente quando vou no Sejusc, nos núcleos, conversar com o pessoal mais novo, assim, que é essa ideia, né, e é engraçado porque essa semana passada aconteceu uma coisa que eu fui num dos núcleos aqui que tem de conciliação, e uma menina virou para mim e falou assim, mas mediação e conciliação é igual, né? Daí eu falei, é que eu não tive tempo, eu não tinha tempo naquela hora, assim, mas isso me pegou de uma forma da importância que a gente tem de, sabe, falar sobre esse assunto. E eu acho que a supervisão, tudo isso serve para trazer exatamente essa diferença, para mostrar que é uma coisa diferente. E aí, quando você fala dessa questão do ser humano ser único, eu acho que é isso que baseia muito o nosso trabalho, sabe? Como que a gente vai trabalhar com essas pessoas para que elas possam se emancipar, para que elas possam sair desse ciclo de dependência, desse ciclo social, né, de dependência, de imposição, para um mais do que eu, né? Exatamente. Inclusive o professor Vezula entrou aqui, mandou um forte abraço, querida Lica, maravilhosa, pioneira na mediação no Brasil. Abraço. Ele achou um tempinho para entrar. Querido, obrigada. Bom saber que você está aí. E é importante a gente sempre se questionar também, né, como mediadores, né, e colocar isso na supervisão como um questionamento mesmo, né, de como eu estou, né, como eu estou me sentindo, e aceitar que, assim como a gente está recebendo pessoas diferentes, nós somos pessoas diferentes, né? E a supervisão, ao meu ver, ela vem muito nesse sentido de reforçar esse questionamento, né, do mediador, esse autoquestionamento, né? Porque, como o Vinícius falou, a gente é imposto a vida inteira a uma cultura do alguém decidir por mim, a uma cultura judicializada, a uma cultura terceirizada. E nada impede da gente, como mediador, em algum momento, trazer essa cultura. Porque, querendo ou não, a gente está inserido nela, né? E a supervisão, ela vai vir nesse sentido de garantir que a gente está seguindo o que a gente acredita na mediação, né?
O que eu estou colocando em prática? Quais estão sendo as minhas intervenções? Né? As minhas intervenções, elas estão sendo realmente para emancipar, para trazer para que as pessoas possam, né, tomar as rédeas da situação. Então, é aquilo que eu sempre digo, né, Vinícius? Todo assunto que a gente traz para o Fale Mais sobre isso é o mais importante. Acaba sendo o mais importante. Porque toda essa soma de tudo que a gente vem falado, do trabalho em equipe, dos encontros informativos de pré-mediação, da supervisão agora, mostram toda essa construção de tijolinho por tijolinho do que a gente acredita, né? Que é realmente uma maneira de entregar um serviço que é diferenciado, onde o profissional que está ali, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com a sua equipe, né? E a supervisão, ela vem aí para ajudar a juntar todas essas pecinhas, né? Todo esse emaranhado aí de teorias e práticas e tudo mais, que acaba sendo um momento onde a gente se coloca numa posição de questionamento constante, né? Para que a gente não fique achando assim, bom, agora eu sou mediador, agora eu sou formado, né? Eu sei, vou aplicar, eu sou bom, e é muito que a gente fala dessa humildade, né? Do ser mediador, de não ser aquela pessoa que tem o conhecimento, né? Aquela pessoa que agora eu sei. E porque é difícil a gente se colocar nessa posição de não saber como mediador junto com meus colegas, né? Porque a gente sempre fala do não saber do mediador, né? Em relação ao mediando, a pessoa que está participando da mediação, mas e o meu não saber como mediador em relação aos meus colegas? Eu saber aceitar quando o meu colega mediador acha que o caminho possa ser outro, né? Saber aceitar uma supervisão dizendo, olha, essa tua intervenção poderia, né, ser de uma maneira mais aberta, não uma pergunta tão fechada. E aí é também um trabalho dessa nossa humildade e quebra de expectativa de ser a pessoa que agora eu sei fazer mediação, né? Isso. Você tocou num ponto. Eu até tinha escrito uma frase aqui. A gente só sabe que não sabe. Só sabe que não. Nós só sabemos que não sabemos. Esse é o espírito. E não sabemos o que é melhor para o outro. Quem está envolvido no conflito tem condições de sair dele. Quem criou o problema tem condições de criar a solução. Mas ele precisa realmente ser escutado e com muito acolhimento, poder mudar a perspectiva, poder mudar a visão daquele conflito, daquela situação que ele está vivendo, e se apropriar. Bom, isso aqui, o que eu posso fazer para mudar? Não é seguir regras, não é seguir o que o outro acha que é melhor para mim, mas é que tenha um protagonismo da própria vida, né? É devolver essa capacidade para o mediado. É preciso que o mediador seja humilde, como você disse, sem dúvida, né? E que ele se predisponha também a trocar com seus colegas, a aceitar essa outra visão. Olha, esse outro caminho, se você fizer uma pergunta mais aberta, você vai ter mais dados, você vai coletar mais informações do que essa pergunta que parece que fechou, encerrou as possibilidades, né? Fecha possibilidades e não abre possibilidades. Realmente, eu acredito muito no processo da supervisão, né? Eu não deixei de ser supervisora desde que eu comecei.
Então, assim, muitas experiências, é difícil, é uma caminhada difícil, porque você tem que dispor de tempo, né? Tem que ter muita disponibilidade realmente para fazer um estágio, né? Mas é um caminho mais seguro, porque depende também dos seus objetivos, né? Se a gente quer fazer diferente, fazendo a diferença, a gente tem que se jogar de cabeça, né? Como é que eu vou me transformar ou vou conseguir ser o melhor que eu posso ser? Como é que eu vou dar o meu melhor? Sem esforço, não existe, né? Sem esforço, sem dedicação, e tem muita gente que desiste por orgulho, né? Porque não se submete à supervisão, entre aspas, insisto, né? Então, é uma pena, porque a gente perde muitos talentos aí né? A gente veja como foi, você estava contando, né, do processo aí de supervisão, que vocês fazem a intervisão entre vocês, e depois o Juan faz a atuação, né? Também tem um momento que vocês escutam, né? Vocês falam para o Juan. Então, esse é um caminho, né? É um caminho que vai ser, a gente sempre vai contar um com o outro, né? Se você não pode fazer com um, faça com o outro, mas faça essa troca, né? É bem... Exatamente. Não, Liderce, eu acho que é bem isso, assim, eu acho muito importante, inclusive eu faço das minhas palavras, as palavras do Bruno as minhas, né, de que como esse tema é importante, né, a gente vai trazendo esses temas aqui e realmente cada tema tem uma importância muito grande. E o Pedro mandou agora aqui uma mensagem que falou assim: a renúncia narcisista. A intervisão auxilia muito a tomar consciência da nossa incompletude e como precisamos dos outros para ampliar a nossa visão, transformando-a em uma pergunta. E o Pedro mandou isso, e é engraçado porque eu estava pensando exatamente nesse sentido, né? De como é difícil construir essa horizontalidade, né? Que não é um processo verticalizado, por mais que seja um processo ali que a gente tem o Vesula coordenando ali, ele não transforma isso num processo vertical, ele entra com questionamentos, com perguntas, com dúvidas, com um olhar curioso. Então, não acaba não sendo um movimento impositivo, né, que a maioria das pessoas acaba imaginando, mas exatamente um movimento horizontal, de equipe mesmo, de todos estarmos fazendo parte dessa comunidade. E isso vem na minha cabeça principalmente porque eu estava lendo o texto do professor do La Mediação para uma Comunidade Participativa, que ele passou para a gente, e como tem duas palavras que ele traz ali no texto, né, que sobre o trabalho do mediador, tanto trabalhando com uma pessoa só ou com comunidades, são duas palavras que é o reconhecimento e o respeito, né? E como que isso faz parte desse trabalho de supervisão, intervisão, né? Também, como essa é uma das partes chaves, né? Como que a gente vai trabalhar com reconhecimento e respeito de todos aqueles que estão envolvidos no processo. E como isso ajuda a gente a conseguir trabalhar com os medianos. Daí, né? Também transferir esse mesmo reconhecimento, esse mesmo respeito pro nosso trabalho, né? É um movimento que vai de escadinha, assim, né? Levando uma coisa, leva a outra, né? E então, Liderci, a gente já está se aproximando aqui do finalzinho do encontro. Então, eu queria passar a palavra para você, né? Mais uma vez, para você trazer algum ponto que você acha interessante, comentar alguma das coisas que a gente trouxe aí, fazer algum tipo de fechamento que você ache necessário. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Eu queria, só complementando isso que você trouxe, bastante importante, né, que a nossa capacitação teórica, ela vai se complementar na prática, né? Todos esses aspectos éticos e estratégicos, então,
tem que passar pela nossa experiência real, né? A gente tem que entender, não só intelectualmente, mas entender emocionalmente e com todos os nossos sentidos o que é respeito, o que é reconhecimento, o que é imparcialidade na prática real, né? E como é que a gente vai emancipar, como é que a gente vai levar responsabilização. Então, todos esses elementos importantíssimos da mediação precisam ser testadas em mim, né? Eu preciso desenvolver isso na prática e trocar isso com outras pessoas. Trabalho em equipe é o que garante um diferencial na formação, na capacitação do mediador. E aí vem o meu terceiro ponto que eu queria anotar, que é da perspectiva, a importância de tudo isso na perspectiva do Instituto da Mediação. A gente sabe o quanto a gente luta para a mediação ser reconhecida, ganhar credibilidade, né? E a gente tenta fazer isso de uma forma ética, tem que fazer isso de uma forma realmente respeitando toda essa cadeia de formação do mediador, né? Teoria, prática, estágio, para que a gente garanta o melhor serviço para o cliente. E hoje me preocupa muito, né? Porque, embora tenha o CONIMA, a própria lei, esteja lá garantindo que haja estágio, esse estágio nos setores públicos, a mediação judicial, por exemplo, não tem nenhum primor com isso, não tem o mesmo primor. E muitas outras instituições, assim, que não contribuem para a credibilidade, né? E isso também afasta a gente de poder trabalhar, né? Porque uma prática sem supervisão, uma prática sem esse conteúdo ético, né? Assim, a ética no sentido de desenvolvimento de todos os princípios da mediação, né? De uma forma dinâmica, de uma forma em equipe. Então, tem muita gente trabalhando solo. E solo é muito mais difícil, né? Porque a gente não tem referências, a gente faz aquilo que sabe, né? Então, acho que era isso meu recado. Eu gostei muito de participar aqui com vocês. Vocês me ajudaram bastante, porque eu não tenho muito traquejo com tecnologias, mas... Não, tá maravilhoso, Lidercy. A gente, inclusive, posso falar até pelo Bruno, assim, vai ser um prazer ter você aqui de novo também um dia para a gente continuar esse assunto ou falar sobre vários outros. Eu tenho certeza que foi muito rico, o pessoal do chat gostou bastante, né? Então, de verdade, obrigado mesmo por ter aceitado, obrigado mesmo por ter dividido com a gente esses minutos aí, que com certeza foram muito ricos, assim, não só para quem está assistindo, mas também para mim, por Bruno, né, aprender e escutar de você, uma pessoa que tem tanta experiência, que, né, viu toda essa coisa acontecer. Eu e o Bruno, a gente está aqui no finalzinho da linha, a gente já é novo nesse mundo, né? Então, poder ouvir de você, alguém que tem essa perspectiva, né, maior, assim, de como tudo aconteceu, de como tudo está agora, realmente é um prazer. Acho que o objetivo desse programa, ele se atende nesses momentos, quando a gente pode escutar pessoas incríveis que nem você, trazendo uma perspectiva tão
tão maravilhosa da mediação, e eu acho que é isso que faz eu gostar tanto da mediação, inclusive. São essas pessoas incríveis que a gente acaba conhecendo pelo caminho. Que bom ouvir gente entusiasmada, eu fico feliz e realmente espero que vocês tenham muito sucesso nessa sua jornada, viu? Que na verdade é uma missão, não é nem jornada. Então, Liderci, muito obrigado pela tua participação. Com certeza a gente te aguarda aqui para conversar mais, não só na live, mas a gente quer te ouvir, né? A gente quer te conhecer, e tenho certeza que o pessoal que assistiu também vai querer saber um pouco mais sobre a tua história, sobre ti, sobre a tua visão da mediação. Muito obrigado, pessoal, que participou da nossa live hoje. Algum recadinho para encerrar, Vinícius? Pode sempre, então. Lembrar de seguir aqui o perfil da Mediação Emancipadora e Responsável Brasil, se você não segue, curtir aqui o vídeo, curtir as publicações, isso ajuda bastante na divulgação, que é o principal trabalho que a gente faz aqui. Acho que a ideia da página, de tudo isso, é a gente poder chegar no maior número de pessoas possíveis e, né, trazer a mediação como uma realidade aqui para o Brasil. E lembrar que também, logo que a gente terminar essa live, eu já vou postar esse vídeo lá no nosso YouTube, então se você não conseguiu assistir, perdeu algum momento, prefere assistir por lá, que você pode pausar, ver certinho o tempo, parar de ver e depois voltar a ver, vai estar lá também. O link está na nossa bio aqui, a gente tem uma Linktree que você pode clicar para entrar no perfil do YouTube, ou se você procurar no YouTube Mediação Emancipadora e Responsável, você já vai achar. E acho interessante seguir lá, porque o projeto com o Pedro, com o Vesula, os programas que a gente vai começar a lançar, também vão ser lançados lá. Então já se preparem aí, e muito obrigado de verdade a todo mundo. Ótimo, obrigada. Tchau, tchau, Liderci, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.